boa tarde. Eu quero apresentar, através da minha exposição em mídia e internet, o meu grupo de pesquisa Espiritualidade, Novas Perspectivas. Sou professor adjunto da Universidade de Pernambuco e esse grupo de pesquisa visa compreender outros modos, não apenas na dimensão teórica, mas sobremaneira vivencial, de praticar e conceber a espiritualidade com lastreamento na dimensão existencial, o interesse em afirmar a existência e não em negá-la, compreendendo os seus fatos, compreendendo a nossa natureza, compreendendo o mundo, mas transformando todo esse conhecimento como um modo de amarmos mais ainda essa vida sem os recursos metafísicos que nos evoquem compreender e aceitar a vida atual através de uma promessa ou de uma compensação futura, mas simplesmente numa aceitação agradecida como a vida se nos apresenta em suas manifestações mais elementares e complexas. E dedicar o estudo e este amor aos aspectos, às movimentações, às expressões da nossa vida, com um aprofundamento e com um desprendimento de certos autocentrismos doutrinários que muitas vezes aprisionam o pensamento numa dimensão dogmática de conceber a vida por prismas já pré-determinados. A ideia é de gerar, inclusive, uma plasticidade conceitual sobre espiritualidade, onde o seu corpo teórico se auto-refaz na medida em que as contingências, os fatos e as ciências evoluem, nos mostrando outras angulações, outras perspectivas das expressões da existência. E com essa modelagem mais plástica, mais aderente, interativa com as ocorrências externas ao corpo teórico, pensamos melhor servir a vida, uma vez que o pensamento desce à existência, rompendo com a ideia abstrativa da vida, onde o pensamento se isola das questões, digamos, contingenciais, do que ocorre no plano vivencial da experiência humana. Para isso, eu parti na organização do grupo de pesquisa de algumas questões que eu considero capitais. Dentre elas, seria como viver uma espiritualidade entre os homens no mundo, onde a história e a experiência humana passam a ser mais valorizadas do que as verdades absolutas. Isto daria uma flexibilidade, não apenas de revisão dos postulados pré-determinados, que estão refletidos no império das verdades absolutas, mas, sobretudo, permitiria a criatividade humana, a experiência in loco do ser humano, através de debates, de discussões, e não apenas de pregações endurecidas, onde o sujeito se submete ao que é pré-determinado, mas discussões, reflexões que insira a experiência de cada um na análise dos acontecimentos, numa valorização de suas reflexões, mesmo que se possa ter nestas verdades absolutas uma grande referência, mas nada tão sólido que não permita com que o indivíduo, na sua investigação pessoal, ali na sua vida íntima, não possa conceber um desdobramento, mesmo que seja como contraponto ao estabelecido, mas que pode ser valorizado desde que ele fundamente, desde que ele entenda aquele comportamento como pertinente à sua realidade.
Outro aspecto relevante é como ser fraterno entre as diferenças e não apenas entre as semelhanças. Quando a verdade absolutista ela se encapsula na condição isolante das experiências humanas, ela se torna excludente por consequência, porque quaisquer pensamentos ou comportamentos que não se coadunem com o eixo duro das concepções absolutistas passam a ser excluídos porque não passa a ter um endosso do verdadeiro. No entanto, quanto material se perde que está esculpido na vida humana diretamente a favor dos textos escriturais por verdades que se consagram como imutáveis, em que nessa desvalorização se pode ter ali um depósito de riquezas que seriam melhor aproveitáveis caso tivéssemos mais coragem de articular essa experiência humana com o que nós temos com conhecimento já instituído. Algo extremamente rico pensar que a concepção de uma fraternidade, um acolhimento das diferenças e não apenas das semelhanças, institui a formação de grupos, mas ecologicamente, do ponto de vista psicológico, aproveitador das diferenças, enriquecendo de forma diversificada o conjunto que congrega esse mesmo grupo. Porque a exclusão das diferenças empobrece a guisa da preservação das semelhanças, porque subtrai elementos contrários que poderiam ser reunidos na medida que tivéssemos uma concepção mais, digamos, aberta àquilo que difere dos postulados centralizadores e referendados como únicos estatutos norteadores do comportamento e eleitos por nós para promover a nossa segurança psicológica. Então, a fraternidade está muito mais em você fazer esse acolhimento ao diferente, o que muitas vezes não é possível nas comunidades religiosas, porque elas estão meramente adstritas, subjugadas por essas verdades pré-determinadas, asfixiando a concepção humana que floresce no solo da experiência direta com a vida, e isso é um material de alto potencial de reflexividade e que é desperdiçado. Ao mesmo tempo que o acolhimento das diferenças não apenas gera uma plataforma mais diversificada de compreender o mundo, como permite ao desenvolvimento humano maior ímpeto de verticalidade, de progresso no espírito do homem, porque não apenas afetivamente ele passa a se sentir mais acolhido e respeitado, mas ele exercita atributos de sua cognição que lhe promovem uma espiritualidade maior, que é justamente o usufruto da sua criatividade, da sua capacidade inventiva, dele se sentir copartícipe nos processos grupais, também na organização direta do pensamento, isso gerando um desmembramento no poder que muitas vezes a centralidade do discurso de verdade gera, que tem como consequência nefasta o controle social frente ao silenciamento daqueles que são obrigados, à guisa de se identificar com o consenso, ter que amputar a sua percepção própria, singular, de compreender as suas experiências e as suas reflexões sobre o determinado. Outro aspecto que eu considero relevante é justamente como elaborar esse arcabouço teórico com maior plasticidade, que se permita se refazer na proporção das constatações metodológicas. Esse é um eixo da pesquisa, porque para compor uma compreensão maior sobre espiritualidade, com vivência do homem no mundo, partindo de vários postulados, dentre estes, por exemplo, permitindo que os homens debatem mais as questões entre si, do que serem determinados por essas questões que já foram tratadas e, passando de geração a geração, ganham um estatuto em função da tradição como verdades imutáveis, que isso tudo deve ser secundarizado a favor da experiência, que se ela dirigir-se em outra direção, optemos por esta direção a termos que ficar aferrados a concepções já constatadamente ultrapassadas, mas que por medo
por receios de não sermos aceitos pelos dogmas dominantes, nós nos recusamos a darmos continuidade a nosso entendimento particular. Como ofertar esse entendimento e se sentir acolhido, estimulando as pessoas à participação criativa, numa gestão de institucionalização de espiritualidade, como não um modo de centralizar o pensamento dessas pessoas, mas de singularizar o pensamento destas pessoas. Por fim, com abertura, estou disponibilizando publicamente através das redes sociais o meu grupo de pesquisa, que eu pretendo dar sequência nos aprofundamentos mais ousados quanto a esse projeto, é a elaboração justamente que todas essas questões são questões que se debruçam de forma afirmativa, contrário muitas vezes a muitos conceitos de espiritualidade que se lastreiam na negação da vida a favor de outras vidas, com as suas mais belas justificativas, as suas mais sedutoras promessas, as suas mais, digamos, encantadas salvações, de nos livrar, curiosamente, do único solo no qual a semente humana pode germinar, que é essa existência. E essa base afirmativa se lastreia em novas perspectivas de exame sobre espiritualidade no mundo dos homens, mais do que no mundo dos deuses. Eu espero que essa simples abertura possa impactar em consciências que estejam emergentes quanto a essa ânsia de constituirmos uma nova concepção sobre espiritualidade, mais livre, mais individualizada, mais laica e mais lastreada na vivência dos homens, e que possamos compor uma grande rede de reflexão, não apenas para mudar moldes teóricos, mas a nos ajudar a ter uma vida melhor. Muito obrigado.